de rádio e televisão no Brasil foi tratado, praticamente desde o seu início, como terra de ninguém. Nós podemos até fazer uma analogia com as terras agriculturáveis brasileiras, para dizer que foi sempre um espaço de terras devolutas. O espectro eletromagnético sempre foi visto pelo Estado e pela sociedade como uma área de terras devolutas, que os grupos empresariais foram gradativamente ocupando em busca de dar conta, principalmente dos seus interesses econômicos. Mas, gradativamente, esses interesses econômicos foram se articulando com interesses políticos e, mais recentemente, com interesses religiosos. Então, essa área de terras devolutas, ela precisa ser retomada pelo Estado, em nome da sociedade. A outorga das concessões, ela é feita pelo Estado para grupos empresariais ou não operarem serviços de interesse do público. Essas outorgas são feitas pelo Estado em nome da sociedade. Por isso nós não temos que ter nenhum medo das palavras e dizer que a sociedade tem sim o direito de se exercer esse controle sobre essas terras que gradativamente devem deixar de ser terras simplesmente devolutas. Controladas por aqueles que detêm o monopólio da informação no Brasil. E vocês sabem que, infelizmente, 80% a 90% da população brasileira informa-se apenas pelo rádio e principalmente pela televisão e principalmente por apenas um telejornal. E esse telejornal, segundo os seus editores, diz que coloca no ar aquilo que é de maior interesse para o Brasil. Só que ele não colocou até hoje um segundo sequer sobre esse que é um dos temas mais importantes para o Brasil, que é a Conferência Nacional de Comunicação. Ora, se a população brasileira não é informada por esses meios disso que é uma questão importante para a sociedade, de que forma ela pode vir a participar? Então, esse blackout informativo precisa ser rompido. Não é possível mais que nós continuemos a viver sob a égide de uma legislação de rádio e televisão que é de 1962. Quanta coisa mudou de lá para cá nesses mais de 40 anos. E nós temos a mesma legislação que praticamente concretiza essa ideia da terra devoluta. É uma legislação que não dá conta desse espaço eletromagnético, por ser totalmente arcaica, ultrapassada, tanto do ponto de vista tecnológico. Basta lembrar que em 1962, a televisão que nós vimos era uma televisão em preto e branco. O videotape acabava de chegar. Hoje nós estamos na TV digital, na era digital, como diz aqui a conferência, e nós estamos na mesma lei. Como é que nós podemos discutir a era digital se não resolvermos aquele problema que está lá, que veio encravado desde 1962? Nós temos transformações tecnológicas importantes, mas temos também transformações sociais. O mundo mudou de 62 para cá. O país mudou, o Brasil mudou. Em 62 nós éramos um país rural, 70% da população estava no campo. Hoje nós temos exatamente o inverso. Nós temos 80% das populações nas grandes cidades. Como a televisão, como os meios de comunicação acompanharam essa transformação? Vou dar um exemplo, até de certa forma positivo. Você sabe por que fizeram sucesso, ainda fazem sucesso, programas de auditório do tipo Silvio Santos, desde a década de 60, 70? Porque esses programas exatamente acompanharam a migração da população rural para as grandes cidades. Há um trabalho muito interessante de um sociólogo da Universidade de São Paulo, num livro chamado A Noite da Madrinha, em que ele mostra que a televisão pré-socializou aqueles migrantes que vinham da cidade para o campo e depois os acomodou na cidade. O que são esses programas de auditório, senão as grandes quermesses do interior colocadas na televisão, os sorteios, as disputas entre os grupos? Esses programas acompanharam essa migração ao longo desse tempo e permaneceram no imaginário dessas pessoas. Tudo isso
precisa ser levado em consideração, e eu estou trazendo esses exemplos para vocês aqui, para mostrar a importância do processo de socialização desse país, mediado e, mais do que mediado, muitas vezes conduzido pelos meios de comunicação de massa. Infelizmente, o Brasil também viveu, nas últimas décadas, uma combinação perversa entre o fim da ditadura militar e a ascensão do neoliberalismo pelo mundo. Quando nós estávamos rompendo com as últimas amarras da ditadura no final dos anos 80 e poderíamos caminhar para uma democratização na área das comunicações muito mais acelerada, impôs-se sobre o mundo, impôs-se sobre o Brasil, uma política neoliberal que consagra o mercado como senhor de todas as coisas. E aí, qualquer tentativa de controle desse mercado, que no caso das comunicações eletrônicas é medido pela audiência, se confunde muito audiência como decisão soberana do telespectador. Na verdade, audiência, como diz lá um pensador francês, audiência é simplesmente uma sanção do mercado. Você escolhe a partir daquilo que é oferecido. Há muita coisa importante que não é oferecida. Então não é democrático. A ideia do controle remoto é uma ideia estapafúrdia, dizer que o controle remoto é que determina escolhas. Quem determina a escolha são aqueles que produzem e que emitem. Esses sim, e emitem e produzem conteúdos num espectro muito limitado. Há muita coisa, eu acho que a Ludinha falou, há muita coisa importante para a sociedade brasileira que já vem sendo produzida, mas que não tem espaço, não tem a janela de divulgação, porque o controle está nas mãos de poucos nessa área desse latifúndio eletrônico ao qual eu me referi. Portanto, a presença dessa ideologia de mercado também sobre as comunicações impediu uma discussão mais aprofundada dessa questão. E quando qualquer tentativa de se fazer algum tipo de controle ou de uma maior participação da sociedade sobre esses conteúdos, a resposta sempre é aquela das tentativas de volta à censura. Então se combinou essa ideia da censura que ainda estava ali nas mentes e corações do povo brasileiro, se manteve viva essa ideia de censura para evitar um controle sobre o mercado. Estamos rompendo com as amarras do mercado em vários setores e é o momento de rompermos também com as amarras do mercado no setor da radiodifusão. Lembro também um outro pensador, Karl Popper, que de socialista e estatista não tinha nada, ao contrário, um liberal empedernido que escreveu um livro chamado TV, um perigo para a democracia. E ele não conhecia a TV brasileira, só a europeia. E já mostrava ali naquele livro como a televisão, na medida em que concentra a opinião, concentra a informação, se torna um poder mais poderoso que os poderes da República. Não é? Haja visto aqui no Brasil o que ela faz. Põe presidente, tira presidente, apesar de todas as negativas dos meios de comunicação, esse poder continua sendo muito forte. Então, a partir dessas ideias e dessa constatação, eu quero dizer para os senhores que a Conferência Nacional, ela, apesar da importância de todas essas propostas, que estão aqui em São Paulo e estão no Brasil todo, ela pode também se valer de experiências internacionais já consagradas, para que nós, de um lado, não termos que estar outra vez reinventando a roda nessa área. E de outro lado, mostrando que em democracias consolidadas milenarmente, o Estado sim exerce um controle sobre a comunicação e não se pode dizer que a Dinamarca, a Inglaterra ou a Suécia sejam ditaduras e exerçam a censura sobre os meios de comunicação. E lá as legislações são bastante rígidas estabelecendo regras claras para o uso desse privilégio que alguns setores têm de usar o espaço público que deveria ser usado em função da prestação de um serviço para a sociedade, mas que infelizmente é usado nos interesses pessoais.